Oi gente, aqui é a Vitória Silva e hoje nós vamos ter mais um vídeo do quadro Pessoas Públicas aqui no canal, que é aquele espaço onde eu trago pessoas, notícias, casos que ganharam muita proporção na mídia e acabaram se tornando livros. O escolhido da vez foi O Inimigo do Povo, que é um livro do Dinha Costa e fala sobre o mandato do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Antes do vídeo começar, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, que isso me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Antes de eu começar a falar sobre o conteúdo do livro, eu acho que é importante pontuar duas coisas. A primeira é quem é o autor. O Dinha Costa ele é um jornalista que tradicionalmente cobre política e que trabalha na Casa Branca, ele é correspondente da CNN em Washington, e por isso que ele escreveu o livro. E a segunda coisa é o título do livro, que é O Inimigo do Povo. Esse título não é à toa, não é uma acusação gratuita ao Donald Trump. O Trump ele falava que a imprensa era inimiga do povo e várias vezes ele pontuou o Dinha Costa como o grande inimigo do povo dos Estados Unidos e por isso ele devolve a acusação pro Donald Trump. Eu vou explicar melhor quando a gente estiver falando sobre o conteúdo do livro. That's enough. That's enough. That's enough. Pardon me, ma'am. Excuse me. That's enough. Mr. President, I have one other Peter, question, let's if go. I may ask, on the Russian... Como eu falei, o Dinha Costa ele é um repórter que é correspondente da CNN em Washington. Então, nas eleições de 2016, ele foi escolhido pela emissora para acompanhar a caravana política do Donald Trump durante as eleições. E o livro começa a ser contado a partir daí. Ele fala sobre como que eram os comícios do Donald Trump, qual que era o clima, quem eram as pessoas que frequentavam esses comícios, como essas pessoas lidavam com a imprensa e como que essas pessoas lidavam com o Donald Trump principalmente. Como ele fazia essas viagens pelos Estados Unidos junto com o presidente, ele fala bastante sobre os bastidores, como que era o clima no avião, no ônibus, se o Donald Trump dava entrevista, como ele se comportava nessas entrevistas. E isso é bem interessante porque quando o Trump vence as eleições, esse comportamento dele muda. Pra quem não sabe, o Donald Trump ele já era um cara midiático, ele não era político, ele apresentava O Aprendiz lá dos Estados Unidos, então ele meio que sabia lidar com a imprensa ali durante a campanha política, que era muito importante ele ter a imprensa do lado dele, mesmo que falando mal, ele lidava muito bem com todo mundo, e após as eleições, quando ele já é presidente dos Estados Unidos, isso muda, ele começa a acusar a imprensa de fake news, ele começa a acusar a imprensa de ter posicionamento, de ter um lado, e aí ele começa a falar que a CNN, principalmente, é uma inimiga do povo, que os repórteres da CNN são inimigos do povo, e o Dinha Costa traz todos esses detalhes através dos bastidores do que estava acontecendo. Ainda sobre o mandato, é bem interessante perceber que como ele era o correspondente da CNN e ele participava de todos os eventos oficiais do presidente, ele acompanhou tudo muito de perto e tudo de dentro mesmo, né? Então ele fala sobre todas as polêmicas nas quais o presidente dos Estados Unidos esteve envolvido durante todos esses anos, ele fala sobre a viagem à Rússia que ele acompanhou, ele fala sobre o relacionamento que o Donald Trump teve com o Putin, como que o Donald Trump lidava com os questionamentos do envolvimento russo nas eleições, ele fala sobre a viagem do Trump à Coreia, como que o Donald Trump lidou lá com o ditador coreano, sobre todas as questões envolvendo amantes do presidente, sobre como ele falava sobre os imigrantes e como ele se portava quando isso era questionado, e também sobre o movimento Black Lives Matter, que o presidente falou várias besteiras em algumas ocasiões, ele traz isso à tona, ele fala sobre como o Donald Trump lidava com os questionamentos da imprensa e sobre como a equipe do Trump lidava com isso, porque quando o presidente é eleito, ele monta, né, a equipe que vai viajar com ele, que vai trabalhar com ele, e a equipe do Trump não era uma equipe que tinha experiência com política, eram pessoas todas que ele trouxe, dos lugares por onde ele passou, então muitas vezes essas pessoas não eram preparadas para lidar com essas questões, com quão insensível a imprensa seria com ele, afinal de contas ele é o presidente dos Estados Unidos, então a imprensa estava ali em cima questionando, e ele traz isso, ele fala, por exemplo, que em algumas ocasiões, quando a CNN dava notícias, as pessoas da equipe do Trump chamavam ele pra questionar, tipo, vocês não tinham que falar isso não era público e tal. E ele cita tudo isso lá de dentro. Acrescentando sobre esse assunto do Black Lives Matter, que tá bem em evidência, quando começou lá no início
do mandato do Donald Trump, ele deu algumas entrevistas falando sobre, e ele sempre falava ali coisas que as pessoas falavam que ele era fascista, assim como acontece aqui no Brasil com o Bolsonaro. Inclusive, quando ele estava falando dos imigrantes, era uma coisa muito comum, ele fala, porque essas pessoas de cor, essas pessoas que são pobres, essas pessoas que estão vindo pra cá e que são violentas, então ele sempre dava endosso para essas questões, para esses argumentos, e o livro fala bastante sobre isso. É bem interessante perceber como que houve esse aumento aí dessa supremacia branca depois desse posicionamento do presidente. O Dinha Costa traz isso bem à tona, ele traz os bastidores disso, e é bem interessante perceber como que a gente chegou aqui agora. Para quem se questiona como a gente tá nesse movimento atual, muito tem a ver com o presidente dos Estados Unidos. Uma coisa que é bem interessante, que eu não sei como que funciona no Brasil, eu vou até pesquisar, é que a Casa Branca tem uma ala que é de livre acesso da imprensa. A Casa Branca é enorme, tem mais de 5 mil metros quadrados, são 132 quartos, tem salão de cabeleireiro, tem restaurante, enfim, é enorme, né? Como a gente pode ver nas fotos, e tem uma ala, que é a ala oeste, se eu não me engano, que é de livre acesso da imprensa, desde que essas pessoas sejam credenciadas. Eu dei uma pesquisada, isso não é uma informação que está no livro, e tem mais de 200 jornalistas que passam pela Casa Branca todos os dias para cobrir os passos do Donald Trump, e aí o Dinha Costa era um desses jornalistas, e ele fala bastante sobre essa movimentação, como que funciona tudo isso lá de dentro. E esse ponto é um ponto bem interessante, até porque, assim, eram 200 jornalistas lá dentro, e normalmente o Donald Trump chamavam os mesmos. Em parte, jornalistas que eram ali favoráveis a ele, como a Fox News e como veículos que surgiram para falar sobre ele, para falar bem sobre ele, veículos independentes, e ainda assim ele chamava muito o Dinha Costa, que era o momento que ele usava para descredibilizar a imprensa. Então era o momento que ele falava mal da CNN, era o momento que ele falava mal do Dinha Costa, para que o público dele, aquela porcentagem de pessoas que acreditavam nele, ouvissem ele falando mal desses veículos e mal dessas pessoas. E aqui, um paralelo bem interessante a se trilhar é com o presidente do Brasil, o Bolsonaro, porque aparentemente tudo que ele faz é bastante estudado e bastante pensado em cima do marketing do Donald Trump, e essa é uma coisa que os dois têm em comum, que é tentar descredibilizar a mídia o tempo inteiro. O Donald Trump, ele falava muito mal do Dinha Costa e da CNN. Aqui no Brasil, o Bolsonaro tem esse mesmo relacionamento com a Folha de São Paulo, então é muito normal você ver ele falar mal da Folha em coletivas de imprensa, em entrevistas, falar porque as pessoas não acreditarem, e principalmente quando tem alguma notícia que não é favorável ao governo, falar que é fake news, quando na verdade nem é sempre, né? Então tem muita gente que nem entende o que é fake news, porque ele fala que é fake news para notícias verdadeiras e dá endosso para notícias falsas que são positivas, então isso aí é uma coisa que o presidente dos Estados Unidos já faz desde 2016. Sobre esse relacionamento do Donald Trump com o Dinha Costa, ele era realmente muito ácido e inclusive foi parar na justiça por conta de um episódio em específico. A Casa Branca tirou a credencial que o Dinha Costa precisava para frequentar esse espaço que é liberado para mídia, e aí a CNN ficou a favor do repórter, porque viu que a justificativa que a Casa Branca tinha dado não era uma justificativa plausível, eles estavam querendo tirar a emissora para dar uma assustada nos jornalistas e falar, olha, aqui não é bagunça. Então eles foram para a justiça e a CNN acabou ganhando e o Dinha Costa voltou a frequentar a Casa Branca. Então é bem interessante perceber isso, como esse relacionamento era e como é realmente algo um pouco mais sério do que a gente imagina. Dito isso, o livro é uma leitura muito boa, eu gostei muito particularmente. Para quem gosta de política é bem interessante, diferente do que eu falei do livro do Bolsonaro, que não era sobre política, esse é um livro sobre política, é um livro para você entender como que funcionam os bastidores, como que essas decisões políticas são tomadas, como esses relacionamentos entre presidentes e, enfim, é feito. E é uma leitura muito boa também para quem gosta de jornalismo e quem quer entender a cobertura jornalística, porque ele fala bastante sobre esses bastidores. A narrativa é bem instigante, então você fica ali querendo ler mais. E uma coisa interessante é que o livro saiu no ano passado, 2019, porque agora em 2020 tem eleição nos Estados Unidos e o Dinha Costa entendeu que essa era uma forma de mostrar para as pessoas quem é o presidente dos Estados Unidos, para quem ainda não tem noção de quem é esse homem e como ele governa. Para quem quiser entender isso dentro de uma perspectiva nacional, tem um livro que chama Tormenta, ele é da Thaís Oyama, que é uma jornalista da Folha de São Paulo. Eu ainda não li, mas está na minha lista de leitura e eu sei que ele é um livro que fala exatamente sobre os bastidores da cobertura política aqui no Brasil. A Thaís Oyama já é uma jornalista bem tradicional e bem renomada, então acredito eu que seja uma leitura bem legal. Se vocês quiserem que eu traga a resenha depois que eu ler, deixa aqui nos comentários. Comenta o que você achou do vídeo, que tipo de conteúdo você espera ver no canal e se inscreve para você receber os próximos conteúdos. Tchau!